Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você aí novamente, né, nos acompanhando. Você que todo dia está aqui de 6 horas da manhã, seja bem-vindo. Você que por acaso chegou aqui hoje e é o meu convidado a acompanhar os estudos. Todo dia de 6 horas da manhã tem estudo aqui no canal. E nós temos já uma playlist com mais de 100 estudos só na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Tem muita coisa boa para nós aprendermos. E ainda tem muita coisa para frente, se o Senhor permitir, né? Estamos no capítulo 3. Te convido a me acompanhar em mais um estudo. Nós estamos aqui no capítulo 3, no versículo 7. Paulo está falando da sublimidade do Evangelho, né? E contrastando com os ensinos heréticos que estavam invadindo a igreja, com as heresias dos judaizantes. E Paulo falando dos seus atributos, daquilo que ele tinha de mérito, que ele transformou em perda por amor a Cristo, né? Existem algumas verdades do Evangelho que a gente vai destacar no estudo de hoje, começar aqui. No versículo 7 de Filipenses 3, Paulo diz: "Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro, eu considero perda por causa de Cristo." A pessoa de Cristo é mais importante do que os rituais religiosos. Irmãos, hoje existe um perigo muito grande e a gente vê em muitos lugares isso acontecendo. Os rituais religiosos, eles ganhando mais importância do que Cristo. Pessoas que ficam presas aos ritos, e eu falo isso aqui com muito cuidado, porque existem extremos de todos os lados, não é? Mas os judaizantes aqui, por exemplo, no texto que nós estamos estudando, eles se gloriavam na carne e centralizavam a sua confiança, a confiança deles para a salvação, em um rito físico. Você que está acompanhando o estudo sabe do que nós estamos falando, já estudamos isso aqui. Mas eu vou só relembrar. Os judaizantes, eles exigiam, eles obrigavam que os cristãos fizessem a circuncisão, aquela marca que era feita no corpo do homem para simbolizar, não é? Para agregar como necessidade para a salvação. Então, eles diziam que só crer em Cristo não era suficiente, precisava passar pelo rito da circuncisão. Ou seja, o ritual religioso, ele era comparado, equiparado à obra de Cristo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para a nossa salvação. É o que Paulo diz, a nossa salvação, a nossa confiança deve estar em Cristo e não nos rituais. E isso vem muito nos nossos dias. Muita gente hoje, muito religioso, que olha os rituais religiosos como se fosse mais importante do que Cristo. Mas o culto é assim, mas não faz isso, não faz aquilo. Olha como estão fazendo, olha isso. E começam a colocar coisas como se fossem tão importantes quanto Cristo. E essas coisas precisam ser combatidas. Elas precisam ser vistas com muita seriedade. A obra de Cristo é o suficiente, o que passar disso é legalismo, é religiosidade e não é o fundamental. A gente vê, você sabe muito bem disso. Grupos que dizem, se você não guardar tal dia da semana, você não está agradando a Deus. Ou se você comer isso ou comer aquilo, você não está agradando a Deus. Ou se você não der tanto, se você não for um dizimista, se você não for isso, você não está obedecendo a Deus, não vai ser salvo. Ou se você não tiver na determinada religião, na determinada igreja, você não vai ser salvo. Procurando colocar coisas como tão importante quanto a obra de Cristo para a salvação. A obra de Cristo, ela é suficiente, ela é o necessário. Se Paulo não tivesse aqui no texto que nós lemos renunciado aos seus privilégios, não é? Ou seja, se Paulo não tivesse renunciado àquele valor exagerado, não é, dos privilégios que ele tinha, eles teriam privado Cristo, eles tinham privado de Cristo o seu real sentido. Então, teria colocado coisas
como complemento, e Cristo não seria o suficiente. E isso é muito triste, irmãos. E eu estou procurando trazer isso aqui e contendo as palavras para que eu não seja mal interpretado, mas a gente precisa tirar fora tudo aquilo que vai tentar roubar a plenitude de Cristo na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Ele. Cristo é o mais importante. Ele é mais importante do que quaisquer ritos religiosos. Nós cremos, confiamos e descansamos somente na obra da cruz de Cristo Jesus. Ele precisa ser o centro, o alvo, o objetivo maior da nossa caminhada. Conhecimento de Cristo, que nós sabemos dele, é algo que precisa ser prático. Não é algo teórico apenas, mas é algo íntimo, é algo pessoal na nossa vida e que precisa ser exercitado, precisa ser vivido em todas as áreas. A gente olha, Paulo vai dizendo isso no versículo 8, não é? Paulo vai falando, olha, tudo que eu tinha de importante, eu deixei como perda, para que Cristo seja o centro. E que essa visão de Cristo ser o centro de tudo, ela possa estar muito clara no nosso coração. Eu sei quem é Cristo, eu conheço, eu sei, eu tenho um relacionamento com Ele. E isso é o suficiente para mim. Que isso possa ser o suficiente para você. Lança fora tudo que venha querer colocar junto na sua adoração ou no seu culto ao Senhor. Rituais religiosos, eles não são mais importantes do que Cristo. Cristo é tudo e é o suficiente. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido. Como eu disse, tratei esse assunto com muito cuidado nas palavras, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai abrir a sua mente, o seu coração, para você compreender o que nós tratamos aqui. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Interaja conosco. Deus permitindo, no próximo vídeo a gente continua falando sobre isso e eu espero você aqui. Todos os dias tem estudo novo e a sua companhia é muito importante.